Bom, vamos falar do Corinthians. Corinthians tem jogo no final de semana, né? Não começa bem o campeonato brasileiro. Tem jogo amanhã, né? Amanhã contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, né? O terceiro jogo do Corinthians na competição. O Corinthians também numa briga política grande, os bastidores quentes no Parque São Jorge. Segundo reportagem do GE, os bastidores estão fervendo no início da gestão de Augusto Melo, com desavenças, articulações e trocas de acusações públicas e veladas. Rubão, diretor de futebol, antigo aliado de Augusto Melo, ele ainda é o diretor, né? Então, teoricamente, ainda estão no mesmo grupo ali, foi o principal articulador da campanha presidencial e, como retribuição, ganhou o departamento mais cobiçado, né? O diretor de futebol do clube. O cargo de diretor deu visibilidade a Rubão e automaticamente o colocou como um dos favoritos a suceder Augusto Melo em 2026, né? No Corinthians não tem reeleição. Em entrevista exclusiva ao GE, o Rubão falou sobre o distanciamento com Augusto Melo. A gente tem arte aí das declarações do Rubão, diretor de futebol do Corinthians. O Rubão falou: vocês viam a gente muito tempo juntos. Hoje vocês nos veem mais separados. Antes estávamos o tempo todo juntos pela campanha. Hoje ele tem o Corinthians para tocar, que é uma nação. Há um distanciamento físico e não emocional. Eu penso que... Bonito, eu gostei. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro. Divergências sempre vão ter. Mas não existe isso de que a gente não se fala, não tem nada disso. Sou o diretor dele, ele tem a caneta. Se estivesse insatisfeito, ele teria que tomar as providências. Aí o Rubão segue uma outra declaração dele, ele diz que, ele fala, Rubão, né? Eu não queria assumir o futebol. Aí o Augusto falou que a única pessoa que ele tinha para pôr lá era eu. Então falei, você vai receber ligações todos os dias de um monte de pessoas falando bobagem. Já passei por isso. Todo mundo vai querer o meu cargo. O seu ninguém vai pedir porque você é presidente. Eu acho que até agora mais acertei do que errei. Mesmo porque fui na parte técnica. Pessoas próximas a Augusto dizem que a relação desandou por conta de medidas tomadas por Rubão, como a condução dos casos do Mateuzinho, Matias Rojas e Lucas Veríssimo, além da já famosa frase, acabou a farra, né? Se referindo a Palmeiras e Flamengo, né? Já aliados de Rubão argumentam que o distanciamento começou após o diretor pedir esclarecimentos sobre o contrato de patrocínio master da VaideBet, o que teria desagradado o presidente. Mais recentemente, um outro personagem surgiu neste quebra-cabeça, Wagner Vilaron, ex-superintendente de comunicação do clube, apresentado a Augusto por Rubão. Ele fez parte da campanha eleitoral e, após a vitória nas urnas, foi escolhido para integrar a diretoria, porém acabou demitido na última semana. Vampeta, tem esse distanciamento, Augusto Melo, Rubão, por enquanto o Rubão é o diretor, né? Por enquanto eles oficialmente estão juntos, um é o presidente, o outro é o diretor de futebol, né? Que amor, hein? Que amor, como é que você falou que você gostou da frase? Deixa eu achar aqui a parte, físico e não emocional. Como eu e Vanderlei Nogueira, estou longe de... Coisas piores virão ainda. Aguarde, próximos capítulos da novela. Sim, ainda teremos capítulos agitados. O quê? Vai ter. Eu estou mais preocupado em saber se a auditoria que não sai. Isso aí ainda temos tempo. Temos tempo, né? Coisas piores virão, Bruno. Fique esperto. Teve também aqui uma... ainda segundo a reportagem do GE, Rubão vê uma tentativa de sabotagem à direção de futebol do Corinthians, né? Enfim, por parte de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube, que criou comissões temáticas em diversas áreas, como finanças, jurídica, futebol, entre outras. Aí tem também uma arte do Rubão falando sobre o assunto, né? Foi montado um governo paralelo que a gente não vai admitir. Não vamos admitir de forma alguma. Não chegamos lá por imposição, chegamos pelo voto do associado, não só voto de conselheiro. É bem diferente. Se você quiser fiscalizar, não tem problema nenhum. O que não pode é criar uma estrutura para pressionar o presidente. O conselheiro foi nomeado para legislar, não para executar. E aí o Romeu Tuma Júnior responde à declaração, né? As declarações do Romeu Tuma Júnior, né? Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Em vez de falar do que ele não conhece, deveria cuidar do que pensa que entende, pois recorrentemente está envergonhando a nação corintiana e demolindo a administração que assumiu há menos de 120 dias.
Aliás, pelo que se diz, difamando seu presidente, conspirando contra ele e, além de tudo, dizendo-se o único responsável pela eleição da nova diretoria. Obviamente se achando Deus, mas ao mesmo tempo tentando se eximir de responsabilidades em eventuais equívocos ou até malfeitos que supostamente possam existir. Coisa de covarde. Aliás, nem no crime esse tipo de postura é respeitado. E ainda o Romeu Tuma Júnior, né? Ele diz: o referido dirigente não conhece o estatuto que jurou respeitar e defender. E pelo jeito também continua não entendendo de futebol. Já rebaixou nosso Corinthians uma vez. Conheço a origem dessa notícia, o objetivo e quais os interesses de quem está escondido por detrás do porta-voz do Apocalipse. Obviamente, excluindo os jornalistas que a assinam, tudo terminará em pedido de demissão coletivo após a votação das contas no final do mês. A única coisa que posso fazer nesse momento é aconselhar o presidente do clube a se afastar desse tipo de gente, custe o que custar, para que não seja refém de ninguém. Agitado o ambiente. Tá animado, né? Tá animado. E são... 3 meses no poder, né? Sim. Vai completar 4 meses. E o Romeu Tuma Júnior foi eleito como candidato da situação, à presidência do Conselho. Como presidente do Conselho, E é um assunto importante para o Corinthians. É efervescente, que tem problemas no campo, parece que todo mundo sabe. Né? Que tem problemas financeiros, parece que ninguém contesta isso. Que está sendo ansiosamente aguardada a auditoria, o resultado oficial da auditoria, também, tudo isso a gente fala quase todo dia aí. E agora surge esse terremoto político aí, com personagens que integram a nova diretoria, né? o mesmo grupo político, né? O presidente do Conselho Deliberativo, a direção executiva do clube, em rota de colisão, conselheiros envolvidos, enfim, conselhos fiscalizadores citados aí. É muito preocupante. Eu acho que isso é péssimo para o Corinthians. E dentro de campo, o Corinthians joga com o Bragantino. Uma notícia ruim é a lesão do Maicon. O Maicon foi diagnosticado com uma lesão de ligamento cruzado, né? Sofreu a lesão no jogo contra o Juventude, né? Ele jogou menos de 30 minutos lá em Caxias do Sul, então o Maicon pode perder a temporada, né? Uma lesão grave no joelho, né? E para o jogo desse sábado, Piperno, jogo difícil para o Corinthians, né? Lá em Bragança Paulista. Por 2 motivos. Primeiro, que o Bragantino é um bom time, e segundo, que o Corinthians não é um bom time. Então, todo jogo para o Corinthians no Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. Agora, Bruno, quando acontece algo como isso aí que você descreveu e leu, eu fico me perguntando como é que o Corinthians vai sair dessa. Assim, onde está a luz no fim desse longo túnel aí, né? Porque assim, no Corinthians não tem monotonia, né? Toda hora aparece notícia de deixar o torcedor pé da vida, porque no Corinthians você não tem, pelo menos nesse momento, nada que leve o torcedor a imaginar que no curto prazo aí, o Corinthians vai conseguir reverter esse cenário ruim e essa sucessão de coisas que só pioram tudo, né? Quer dizer, é uma diretoria de capacidade mais que duvidosa e que mostra que está totalmente rachada nesse momento, o clube não tem dinheiro, o futebol está muito mal gerido, o elenco é ruim, então não sei realmente onde encontrar alguma coisa positiva no Corinthians. O Corinthians realmente numa situação difícil, vamos ver amanhã dentro de campo. Então tem Santos e Paysandu, a Jovem Pan vai transmitir esse jogo amanhã, também transmite Bragantino e Corinthians, e no domingo transmissão também de Palmeiras e Flamengo e do jogo entre Atlético Goianiense e São Paulo, no futebol na Jovem Pan, com 4 transmissões neste final de semana, 2 jogos no sábado e 2 jogos no domingo. O Santos, portanto, é o primeiro jogo desse final de semana na Jovem Pan, Santos e Paysandu. E no domingo também, claro, tem o Canelada, primeira edição, à 13h, e depois de Palmeiras e Flamengo, às 18 horas, a segunda edição. Estamos encerrando o Bate-Pronto. Obrigado ao Mauro César Pereira, o Vampeta, o Fábio Piperno, o Vanderlei Nogueira e a todo mundo que nos acompanhou. O Bate-Pronto volta segunda-feira, ao meio-dia, aqui na Jovem Pan. Um abraço, até lá.